muito interessante, e a gente vai falar muito a respeito de escolhas. Amém? A vida, ela é feita de escolhas. Quem nunca ouviu essa frase? Quem é que nunca ouviu essa frase? Nunca ouviu, pastora Adriana? Eu falei, quem nunca ouviu? Ela, amém, glória a Deus. A todo tempo a gente escolhe. A gente escolhe a roupa que a gente vai vestir, a comida que nós iremos fazer, a rota que seguiremos até chegar em um determinado lugar, a faculdade que iremos cursar, o negócio que iremos fechar. Temos empreendedores aqui, né? Enfim, certamente você teve que fazer alguma escolha até esse exato momento em que você está me ouvindo. Ou seja, hoje você fez uma escolha. Até a roupa que você está é porque você escolheu colocar. Amém? Escolher faz parte do ser humano. Nossas escolhas definem onde nós estaremos num futuro próximo ou num futuro distante. Dependendo da escolha, precisamos pensar bem e ponderá-las, porque algumas possuem efeitos irreversíveis. Dependendo da escolha, a consequência pode ser de curto, médio e longo prazo. Dependendo da escolha, a consequência pode ser boa ou pode ser ruim. Toda escolha está baseada na lei da semeadura. Qual é a lei da semeadura? Aquilo que você planta, você colhe. O que você escolhe hoje determinará o seu amanhã. Para fazer uma escolha correta, ponderamos nossas decisões. Se eu escolho isso aqui, quais as chances de eu ser feliz e quais as chances que eu tenho de me arrepender? Em todas as escolhas usamos a razão, que tem como conceito principal a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. É, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. Por isso, sempre que fazemos escolhas, pensamos no melhor para nós ou para os nossos entes queridos. Mas tem um porém. E quando a fé se opõe à razão? O que fazer? O que fazer quando o que acreditamos ser o melhor para nós é contrário àquilo que Deus diz em sua palavra? O que fazer quando nós temos que decidir entre o que é correto para nós e o que a fé pede de nós? Porque nem sempre a fé caminha ao lado da razão. Hoje a gente vai falar de alguém que viveu esse dilema e temos seu exemplo para responder essa questão. Abra sua Bíblia junto comigo em Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Gênesis capítulo 22, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Somos seu filho, seu único, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei.
Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos, somente até aqui. Diante dessa palavra, o tema da nossa mensagem de hoje é como escolher entre a fé e a razão. Amém? Feche seus olhos junto comigo, vamos estar orando ao Senhor. Espírito Santo de Deus, chegou o momento, Senhor, de nós falarmos da Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor cumpra com tudo aquilo que eu orei ao Senhor e pedi, para que o Senhor fale com o Teu povo através de mim. Eu, nesse momento, sou um canal de Ti e eu não quero mais que eu esteja aqui na frente, mas que seja o Senhor, Espírito Santo, falando através de mim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vai falar um pouquinho do nosso pai na fé, Abraão. Para quem não sabe, Abraão foi o pai de muitas nações, dentre elas foi o pai do povo de Israel, aquela nação que a gente conhece lá hoje. E há muitos anos atrás, Deus olhou para Abraão e disse: eu vou fazer de você uma grande descendência. E Deus prometeu a Abraão. Para quem conhece a história, teve lá os seus contratempos, né? Teve Agar se relacionou com Abraão, teve Ismael, mas Deus disse que a aliança não estava com Ismael, a aliança estava com Isaque. E Deus prometeu que com Isaque, Deus iria estabelecer a sua aliança. É por isso que a Bíblia fala que Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Porque veio Abraão, depois veio Isaque e depois veio Jacó. E com Isaque foi posta essa aliança, com Isaque que Deus prometeu a Abraão, Ele iria estabelecer a aliança de multiplicar a descendência de Abraão. E quando Abraão tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90, a mesma deu à luz a Isaque. E sendo que Sara era estéril, né? Então nós temos aí 2 milagres. Sara era estéril, não podia ter filho. E Sara já era idosa o suficiente para não conseguir mais gerar. Mas quando Deus prometeu isso, Deus cumpriu a sua promessa na vida de Sara, e ela com 90 anos de idade ela teve Isaque. E o tempo foi passando, né? O menino foi crescendo, até que chegou um momento que Deus, Ele põe Abraão à prova, e é justamente nesse capítulo em que nós acabamos de ler. Um pedaço desse capítulo, né? E Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, pega o seu filho, o seu único,
aquele a quem você esperou toda a sua vida, aquele a quem eu disse que iria estabelecer uma aliança, aquele em quem eu te prometi, aquele filho, teu único que você ama, pega ele e vai para a terra de Moriá, e eu lá vou te indicar um local para que você venha sacrificar o seu filho. Pare e pense. E aí? Olha a situação. Abraão esperou 100 anos para poder ter o seu único filho. E o seu único filho, Deus agora pede para que ele venha sacrificar. Imagina o que tenha se passado na cabeça de Abraão naquele momento. Como assim? Talvez isso se passaria na sua mente também. Como assim? Talvez você esperou muito tempo para uma bênção. Talvez você esperou muito tempo para uma recompensa, por uma provisão de Deus. E do nada você vê aquilo passando diante dos seus olhos. Abraão, naquele momento, se via num momento de conflito consigo mesmo. Porque o mesmo Deus que prometera a ele uma descendência era o mesmo Deus que estava falando: sacrifica o teu filho. Era o mesmo Deus. Mas o que Abraão fez? Foi lá, pegou os seus servos e partiu em direção aonde Deus estava mostrando a ele. A Bíblia fala que no terceiro dia, a gente acabou de ler, Abraão viu a terra distante. Então pare e pense, uma região quente, uma região árida, Abraão já com 100 anos de idade, tendo que caminhar a pé, com aquela voz repetindo na sua cabeça: sacrifica o teu filho, sacrifica o teu filho, sacrifica o teu filho. Imagina a multidão de pensamentos que veio na mente de Abraão. Como assim? Deus me promete um filho e quando ele cresce, Deus ele quer o filho de volta. Talvez na mente de Abraão tenha ficado aquela dúvida, talvez na mente de Abraão tenha passado milhares de perguntas. Mas o que ele fez? Prosseguiu. Até que chega no nesse versículo 8, onde Isaac ele pergunta: pai, olha só, a gente está aqui com tudo preparado. Está aqui a lenha, está aqui tudo certo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão vira para Isaac e fala: Deus proverá o cordeiro. Então os dois prosseguem. Queridos, o que a fé e a razão tem a ver com isso tudo? Porque o que era a razão? O que era a razão naquele momento? Não era Abraão pensar que Deus estava se contradizendo? Não era lógico Abraão virar e se questionar para Deus: por que você está fazendo isso? Não era lógico Abraão virar e falar: não é Deus quem está falando isso comigo? Você conhece alguém, ou você mesmo já viveu uma experiência de que Deus fala contigo algo que você não quer ouvir e você acha que não é de Deus? Deus fala um não para você e você acha que não é de Deus porque é simplesmente aquilo que você não quer ouvir? Então qual era a lógica? Era Abraão simplesmente falar assim: por quê? Por que o Senhor vai tomar o meu filho? Se eu esperei 100 anos para poder ter Isaac e o Senhor me prometeu que ia ter uma descendência, por quê?
Não fazia parte da lógica humana Abraão questionar. Não fazia parte da lógica humana Abraão negar. Não fazia parte da razão humana Abraão desobedecer. Por muito menos o profeta Jonas não desobedeceu. Não vou pregar para Nínive, não vou. Aquela gente lá não merece Deus, eu vou para Tarsis. Por muito menos. A parte lógica era Abraão usar a sua razão e questionar. Você acha que Abraão não queria fugir? Você acha mesmo que Abraão não queria realizar, que não queria deixar de realizar aquela tarefa? Não queria fugir da voz de Deus? É doloroso quando Deus pega na parte onde é mais sensível em nós. É doloroso quando Deus ele toca naquela área na sua vida que muitas das vezes está inflamado. Como você sabe que existe uma área inflamada na sua vida? Alguém aqui já teve unha encravada? Já teve? Você já experimentou tocar na sua unha, no seu dedo, quando a unha está encravada? Não, uma dor absurda. Mas aí quando você desencrava a unha, cara, parece uma mágica, né? Um alívio imediato. Mas por que você não pode tocar no seu dedo quando a sua unha está lá dentro, furando a sua carne? Porque está inflamado. Quando você tem uma área inflamada na sua vida, você não quer que ninguém toque. Você não quer que ninguém chegue perto. Você não quer que ninguém fale, porque está inflamado. E quando fala, você vira um monstro. Eu tive uma área inflamada na minha vida. Para quem não sabe, eu tinha pavor de andar de moto. Tinha pavor. E na época eu namorava com a Karina e eu tinha tirado a minha habilitação. Tinha tirado. Só que se você for dentro, quem aqui foi na minha casa, vocês vão ver lá na Chatuba que tem uma rampa para subir no meu portão. E eu tinha um medo de subir com a moto ali. Tinha um medo, me paralisava. Aquilo ali me paralisava. Eu tinha passado de primeira na autoescola, eu tinha passado de primeira, tinha conseguido minha habilitação, carro e moto, tinha passado, mas aquela rampinha de 50 centímetros de altura me paralisava. E a Karina sempre falava comigo: amor, você tem que vencer isso. Mas toda vez que ela falava isso comigo, eu virava um monstro para ela. A gente brigava e tudo. Aí de prova. A gente brigava. Eu falava para ela: eu não quero falar nisso. Eu não quero, você está me pressionando. Ela: mas eu não estou te pressionando. Eu falei: tá, você está me pressionando. Aí eu deixava ela em casa com raiva e eu ia para casa com raiva. Por quê? Porque ela tocava a pé. Porque eu não levava ela de moto, eu tinha medo de andar de moto. Quando você aprende a andar de moto, quando você está aprendendo, né? Parece que está todo mundo olhando para você. Você não sabe, né? Aí na sua mente, está todo mundo olhando para você, esperando um mínimo erro para rir de você. Então na minha mente era assim. Todo mundo ficava me olhando, mas na verdade ninguém me olhava. Era coisa da minha mente. E aí, isso foi criando um trauma até que chegou um dia que Deus marcou um encontro comigo e eu consegui vencer aquela rampinha. E hoje eu estou aí rodando de moto para cima e para baixo, como vocês sabem. Mas até chegar o momento em que Deus me tratou através da Karina, da própria Karina, até chegar esse momento, todas as vezes que ela falava para mim, para eu pegar na moto, eu virava um bicho para ela. Por quê? Porque tinha algo inflamado dentro de mim. Não podia tocar, não podia falar. Estava inflamado.
Talvez existem áreas hoje na sua vida que estejam inflamadas. E que Deus, Ele quer tocar. Mas você está resistindo. Não quero. Mas vamos... Não, deixa pra lá. Não quero falar nisso. É doloroso quando Deus toca em algo que você ama, ou em alguém que você ama, ou em uma área na sua vida que precisa ser curado, precisa de libertação. E Deus foi lá tocar em quem? Em Isaac. Deus foi lá e falou: agora eu pego Abraão. Ele falou lá, manda sacrifica o teu filho. Sacrifica. Mas Abraão não questionou. Abraão foi em direção ao Monte Moriá e ouviu a voz de Deus. Nesse meio tempo nós temos um jogo, nós temos uma guerra entre a fé e a razão. A Bíblia, ela não entra nesses detalhes. Mas por nós sermos seres humanos, nós acreditamos que a guerra entre a fé e a razão na cabeça de Abraão era real. Por quê? Porque de um lado tinha a fé, Deus me prometeu uma descendência, mas de outro lado tinha a razão, Deus está querendo matar a minha descendência. E aí a gente entra nesse paradigma entre a fé e a razão. Enquanto a fé é aquilo que você não vê, a razão você precisa ver para poder escolher. Enquanto a fé acompanha milagres, a razão, você só consegue aquela determinada coisa se você correr atrás para obtê-la. Enquanto na fé você não há muita ponderação, porque você está vivendo pela fé, na razão há uma ponderação. Para você chegar em um determinado local, você precisa ponderar. Você precisa estudar para você ver aonde você vai chegar. Só que na fé a gente vê mais a mão de Deus, enquanto na razão você vê menos a mão de Deus. Uma prova disso está com Gideão e os seus 300. Tinha lá, acho que 30 mil soldados, eu não me lembro agora do número. Tinha lá 30 mil soldados com Gideão. Gente, se eu estiver errando os números, vocês me corrigem. E Deus falou: os medrosos e os fracos voltem. Foi uma boa parte. Depois chegaram eles num rio e falaram: quem mergulhar desse jeito está fora. Agora quem ficar na espreita é esse que você deve se separar. Por fim, ficaram 300 com Gideão. Mas por que ficaram 300? Porque Deus queria mostrar, através desse livramento, que Ele ainda era Deus. Que Deus queria mostrar, através dos 300, que era Ele quem pelejava por Israel. Que era Ele quem guerreava pelo seu povo. Que era Ele quem operava o milagre. Que era Ele que trazia a libertação. Como com 300 homens iam vencer milhares de inimigos? Mas eles venceram. Por quê? Porque foram pela fé. Então é na fé, é nos momentos em que você mais acha que você vai cair, é ali que você vê a mão de Deus. Mas na razão não, na razão você está sempre seguro. Você sempre tem um plano B. Por quê? Porque você ponderou, porque você pensou. Na fé, a entrega, você entrega. Na razão, você só entrega até um certo ponto. Não, eu vou entregar só até aqui, porque se eu entregar mais eu vou passar fome. Na fé, você planeja, sendo que você planeja em Deus. Na razão, você
planeja, mas colocando o seu braço. Na fé, você conta mais com o sobrenatural, enquanto na razão, você conta com o natural. E quais são os momentos, os principais momentos em que há uma verdadeira crise dentro de nós? Vou citar aqui alguns exemplos e talvez você se identifique. Ou talvez você lembre de uma pessoa que você viu que passou por esse momento. Ao escolher um emprego, a pessoa fala assim, ó: preciso ir para qualquer emprego para eu não morrer de fome. Você conhece alguém que falou assim: eu preciso ir para esse emprego, senão minha família vai passar fome? Na sua razão, você está falando assim: eu vou. Ah, mas o emprego é numa casa noturna. Mas é o único emprego que eu achei. Aí tem gente que ainda fala assim: você vai pagar minhas contas? Qual é a razão? Eu vou para esse emprego porque é o único que tem. Mas qual é a fé? Não vai para esse lugar porque senão você vai cair. Deus tem algo melhor para você. Só que a razão, o excesso da razão, te impede de ver as coisas pela fé. Segundo exemplo, ao começar um relacionamento, a pessoa na sua razão diz: preciso de alguém para não viver só a vida toda. Na cabeça da pessoa, de acordo com a razão, eu preciso namorar e eu preciso casar para eu poder ter alguém comigo. Aí a primeira que aparece, ele já fala: é presente de Deus para minha vida. Aí termina, aí depois vem outro presente de Deus. Aí termina, aí vem outro presente de Deus. Gente, eu já vi pessoas se desviarem tragicamente da fé por conta de relacionamento. Mas enquanto a razão fala para você que você precisa ter alguém para você ser feliz, a fé está dizendo para você: você precisa de Deus para ser feliz. Primeiro, você precisa de Deus para ser feliz. Segundo, você precisa se aceitar sozinho. É verdade. Você nunca vai poder ter um relacionamento com alguém se você acha que aquela pessoa tem que te completar. Você tem que ser feliz sozinho. Porque se você for feliz sozinho, aí sim, a outra pessoa vai poder ser feliz com você. Porque se você depende de uma outra pessoa para ser feliz, você acaba se tornando dependente emocionalmente. Aí acaba tudo. Aí aquela pessoa acaba sendo o centro da sua vida, quando na verdade era Deus quem deveria ser o centro. Ao fechar um negócio, terceiro exemplo: nem que eu morra trabalhando, eu preciso fechar esse negócio. Você empreendedor, você dono de comércio, às vezes você vê uma oportunidade na sua frente, você vê que aquilo ali é o melhor para a sua empresa. O que você faz? Você vai lá e fecha o negócio. Mas aí, por causa da sua razão, você não ponderou, você se deixou levar pela emoção, e aí você recebe um golpe, aquela pessoa não te paga. Mas enquanto você, na sua razão, você está dizendo: eu preciso fechar esse negócio porque isso vai alavancar a minha empresa, a fé está dizendo para você: vá orar, consulte o Senhor, porque Ele vê aquilo que você não vê.
Ele ouve aquilo que você não ouve, ele presta atenção naquilo que não está no seu alcance, ele vê além de você. Então a fé está dizendo: confia em Deus, consulte a Deus antes de fechar o negócio, ainda que para você seja uma oportunidade única. Deixa Deus cuidar dos seus negócios, deixa Deus cuidar da sua empresa. Quarto exemplo, ao renunciar a um determinado prazer. Eu vou fazer isso, afinal não tem nada demais. A pessoa racional, ela prioriza outras coisas. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso ali. Deixa a obra de Deus para depois. Outros podem fazer. Mas enquanto a tua razão está falando para você aproveite a vida porque ela passa muito rápido, a fé está falando: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E às vezes a gente entra em conflito entre a fé e a razão, porque enquanto na minha mente está tudo bem, eu não fazer a obra de Deus, a minha fé me condena, porque Deus me chamou para fazer a obra dele aqui na terra. Quinto exemplo, ao dar o dízimo. O que a razão fala? Não posso dar o dízimo ou ofertar, porque senão não vai faltar para mim. Você pega os seus 10% no começo do mês, e na tua cabeça, na razão, a sua razão fala para você: isso aqui vai me fazer falta. Isso aqui que eu estou tirando para dar para a igreja vai me fazer falta. Mas a sua fé está dizendo para você que nos 90% Deus vai te abençoar. É nos 90% que a sua geladeira não quebra. É nos 10% que o seu carro não... É nos 90% que o seu carro não dá defeito. E se der, Deus ele tem o dobro para você, para que você tenha dinheiro para consertar. Então olha como a fé, ela entra em contraste muitas vezes com a razão. Mais um exemplo, ao cumprir a vontade de Deus. Por que Deus quer que eu faça isso? Que é o caso de Abraão. Na razão dele, talvez no seu interior ele pensou: por que Deus quer que eu sacrifique Isaac? Enquanto a fé diz para ele: somente faça, somente obedeça. É Deus quem está falando para você. Ao vivenciar uma perda, por que Deus permitiu isso? Talvez você, ou existem pessoas que você conheça, que viveu uma perda, ou de um ente muito querido, ou de alguma coisa, e ela virou para você e perguntou: por que Deus permitiu isso? A razão entra em ação e a pessoa começa a questionar Deus. E o último exemplo, ao sustentar a família. Na sua razão, você, pai, você, mãe, na sua razão, você diz: a minha família em primeiro lugar, não posso passar fome. Mas a sua fé está dizendo o quê? Deus é provedor. Confia que Ele vai prover. Então, nesses exemplos aqui que eu acabei de citar, a gente chega à conclusão de que o uso excessivo da razão impede o agir de Deus na sua vida. E se Abraão recuasse, e se Abraão naquele momento falasse assim: eu não vou sacrificar Isaac, quais seriam as bênçãos que iam recair sobre Abraão? Quais seriam as bênçãos que chegaria até nós? Mas Abraão vai e obedece. E quando ele chega naquele exato momento,
Deus ele fala: não toque no menino. Agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você é fiel a mim, porque você não me negou o seu único filho. Você não me negou o seu único filho. E naquele exato momento aparece um carneiro preso, né, nos galhos da árvore ali. E no lugar de Isaac, Abraão oferece aquele animal. E a gente sabe muito bem que aquilo ali tem uma analogia direta com o que Cristo iria fazer por nós. Que Cristo, simbolizando aquele animal ali no sacrifício, iria morrer no nosso lugar. E Deus ali simbolizava Abraão, que estaria dando o seu único filho em nosso favor. E Deus ele fala que a partir de Abraão, todas as nações da terra seriam benditas. E essa bênção se chegou até nós, porque através da linhagem de Abraão veio Jesus. E quando Jesus ele vem, ele morre na cruz. E agora nós temos redenção através do sangue de Cristo. Mas para isso acontecer, houve uma guerra entre a fé e a razão. E aqui eu caminho para o final. E eu te pergunto: como escolher? O que te desafia hoje a viver um sobrenatural de Deus? Como você reage quando você sabe que tem que fazer algo, mas a sua alma quer fugir? E a gente vai cantar um louvor que fala exatamente disso. Como você vai reagir? Como você reage quando Deus ele te manda fazer algo, mas de verdade, no seu íntimo você não quer fazer? Como você reage quando Deus manda você abandonar aquela coisa que você sabe que não agrada a Deus, mas você não quer abandonar? Como você reage? E aí? Como escolher entre a fé e a razão? Esse é o tema de hoje. E eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e você meditasse nisso. Eu irei cantar esse louvor. Se você conhecer